Bom, pessoal, quais são esses fármacos? Então, nós falamos dos inalatórios. Agora vamos para os endovenosos. Bom, são sedativos e hipnóticos também, como propofol, como midazolam, como o tiopental, o etomidato, acetamida. E aí eu vou utilizar todos esses medicamentos. Propofol, que é um anestésico de eleição, mas precisa de suplementação. Midazolam, que é um benzodiazepínico, muito utilizado, que é aquele, o midazolam é o dormonite que a gente toma. Tiopental, um barbitúrico também, cetamida. E aí nós temos 3 fases de anestesia. Indução, que eu vou dar o estado de inconsciência do meu paciente, utilizando então anestésico, adjuvantes ou anestésico intravenoso, no meu caso do tiopental. Tem a manutenção, que eu vou então manter ali a anestesia do meu paciente, e a recuperação, onde eu vou ter o retorno da consciência com a retirada do anestésico. Bom? Outra classe de medicamentos, analgésicos. Hã? Doril? Bom, a gente denomina um medicamento analgésico todo aquele que é capaz de reduzir ou aliviar dor, seja ela dor muscular, dor de cabeça, dor de artrite, Nós temos uma variedade enorme de analgésicos. Tá? São os anadores, o Doril, dipirona, tramal. O tramal, no caso do tramal, que é a prioridade tramadol, ele é um hipnoanalgésico. Ele vai dar analgesia, a ação analgésica dele vai se dar lá no meu cérebro. Então, ele vai bloquear a dor lá no meu cérebro. Diferentemente dos outros analgésicos que vão bloquear geralmente os mediadores inflamatórios. Sim, porque ele age lá no cérebro. É um hipnoanalgésico. Hipno, lembra dos hipnóticos? Um hipnoanalgésico. Ele vai bloquear a dor lá no centro da dor, dentro do nosso cérebro. Por isso que ele é tarja preta. Bom? Antitérmicos. Ele está sempre de mão dada com os analgésicos. Para diminuir a febre. É o paracetamol, dipirona, a aspirina. Antigripais, como eu disse lá, são medicamentos, são fórmulas de medicamentos que são indicados para minimizar, os mais procurados na farmácia, para minimizar os sintomas de resfriados e gripes. Então, como coriza, febre, dor no corpo, congestão nasal, dor de cabeça, É a fórmula dele lá. Coristina, eu vou ter sempre lá fenilefrina, que é descongestionante. Ácido acetilsalicílico, que é analgésico. Dexfluorfeniramina é o antialérgico. Tá? E a cafeína lá. Naldecon também, a fenilefrina, descongestionante, analgésico. Esse daqui é antialérgico. Benegripe, Finegripe, todos eles têm essa fórmula aí. Eles vão só... Eles têm a função de aliviar os sintomas. Antitussígenos. São medicamentos para o tratamento sintomático da tosse. De um modo geral, eles são utilizados em associação com outros medicamentos. Nunca eles são isolados. Geralmente ele tem um expectorante, um mucolítico, que vai diminuir a viscosidade, vai fluidificar esse muco para ele ser eliminado, ou substâncias demulcentes. Geralmente são xaropes. Tá? A tosse, que é um reflexo fisiológico para proteger a nossa árvore respiratória, nossa árvore brônquica, tá? Para remover o excesso de secreções produzidas. Aí eu utilizo antitussígenos, como é o caso do SPEC, esse aqui, dropropizino, Então esse daqui ele vai ter antitussígenos, ele vai ter também o SPEC, ele tem antialérgico, Mas ele é para isso, ele tem expectorante mesmo. Tem o sequi xarope também, tá? Dropropizina acalma geralmente a tosse. O mucosolvan,
O bisolvon também ele tem a propriedade de acalmar a tosse. O bisolvon, por exemplo, ele fluidifica o muco para ele ser expectorado, só que ele não fica estimulando o reflexo da tosse. Anti-inflamatórios, nossos grandes amigos aí, com certeza a maior classe de medicamentos que vocês vão vender na farmácia é anti-inflamatório. Eu tenho duas classes, os anti-inflamatórios corticoides, e eu tenho lá os anti-inflamatórios não esteroidais. Então, corticoides. Eu não botei nenhum aqui. Sertralina. Captopril, Estilopran, Amapril. Não botei. Sim, porque eles são muito mais fortes, do que os anti-inflamatórios não esteroidais, que são os ANTs, que é o diclofenaco da vida. Porque ele vai agir de uma forma mais severa. O anti-inflamatório comum, ele vai bloquear, como eu disse, os mediadores inflamatórios, substâncias da inflamação. O corticoide, além de ser anti-inflamatório, ele tem uma ação também antialérgica, e também ele tem ação até, em alguns casos, não quero falar antineoplásico. Gente, eu falei hoje o negócio. Daqui a pouco eu lembro a palavra. Uma ação também quimioterápica, que vai parar o crescimento de algumas células. Então, eu utilizo corticoide em tratamento de alguns tipos de cânceres também. Para parar, porque ele vai entrar dentro da minha célula e parar, bloquear a expressão gênica. Então, ele vai agir lá no núcleo da minha célula, vai parar de expressar o gene que está ligado à inflamação. Então, ele é muito mais forte. Sim. Além dele causar retenção de líquido, então ele pode dar inchaço. Se eu tomar ele por muito tempo, ele vai gerar uma dependência. Então, se eu tiver ele de uma vez, eu vou ter uma crise, um rebote, uma recidiva. Então, é um medicamento que deve ser tomado com muito mais cautela. Tá bom? Os não esteroidais são os cataflans, ibuprofeno, nimesulida. Não, esse aqui é o não esteroidal. A nimesulida está aqui, nesse grupo. Agora, os corticoides, aí é a dexametasona, betametasona, prednisolona. Nimesulida entra em não esteroidal. Não esteroidal, isso. E os anti-inflamatórios esteroidais, ele tem ação anti-inflamatória por impedir a produção de substâncias da inflamação. São dexametasona, mometasona, betametasona, prednisolona. Tem ação anti-inflamatória e também tem ação antialérgica. E muitos efeitos colaterais. E os não esteroidais, eles vão combater a inflamação porque ele vai inibir a ação ou a atividade de uma enzima. Então, seria assim. O anti-inflamatório normal vai chegar aqui na Grace e vai segurar a Grace. Beleza, ela não vai chegar lá. O esteroidal é como se ele chegasse na Grace e falasse, Grace, dorme. Vai fazer ela dormir, então ela nem vai. O esteroidal não, ele vai segurar ela aqui. Por isso que ele é muito mais forte, ele tem muito mais efeito colateral. Outros medicamentos, então, que agem também no sistema nervoso, mas no sistema nervoso periférico. Eu vou ter os anestésicos locais, que ele vai anestesiar só o local ali, ele vai bloquear reversivelmente a condução nervosa. Tem os midriáticos, que eu utilizo para dilatar a pupila, como o ciclolato colírio, o ciclomidrin colírio. E temos também os mióticos, para causar constrição da pupila. Por exemplo, pilocarpina, 2, 4 ou 1% também. Eu tenho medicamento para dilatar a pupila e para contrair.
já adianto para vocês, não adianta a gente comprar um colírio miótico para depois que a gente faz exame de vista, porque ele não vai funcionar. Bom, eu penso que alguém deve ter pensado nisso. Contrair a pupila. O midriático dilata a pupila. Né? Quando a gente faz exame de vista, dilata a pupila. Né? Não adianta comprar um miótico para pingar depois e voltar a pupila para o normal, porque ela não vai voltar. Tá? Cardiovasculares. Né? Então, são para aumentar a força de contração e o débito cardíaco. São indicados os cardiovasculares para insuficiência cardíaca. Nós temos lá os digitálicos, né, os inibidores da fosfodiesterase, que é a minorona, a mirinona, e os simpatomiméticos, que é a dobutamina e a dopamina. Tá? Digitálicos, né, eles vão aumentar a força de contração. Tá? Então, depois vocês vão entender isso aqui, lentificação cardíaca, redução da velocidade de condução do impulso do coração. Mas, por hora, a gente precisa entender que eles aumentam a força de contração, faz o coração bater com mais força. Esse daqui, eles vão aumentar ou eles vão inibir uma enzima. Né? Então, ele vai aumentar, então, o inotropismo, né? Mais uma vasodilatação. Ele age de forma diferente, só que ele tem muito efeito indesejado. Os simpatomiméticos, ele vai mimetizar o nosso sistema nervoso simpático, muito utilizados porque eles têm uma menor incidência de arritmias do que esses digitálicos, tá? Que é a dobutamina e a dopamina. E vocês precisam sair daqui sabendo que digitálicos, né, como a digoxina e a digitoxina, a mirinona e a mirinina, dobutamina e dopamina são utilizados para tratar distúrbios do coração. Se vocês souberem isso, já está ok. Antiarrítmicos, como o próprio nome diz, para tratar a arritmia. Né? E aí eu tenho a quinidina, a novocainamida, né? E também, em alguns casos, o propanolol. Tá? Também utilizado cloreto de potássio, né? A hemalin, propanolol, atropina, efedrina, isadrina, epinefrina. Tudo isso a gente utiliza para tratar, então, arritmias cardíacas. Tá? Propanolol a gente vai ver muito no dia a dia de vocês também. Mas a gente utiliza ele como antiarrítmico, mas também para distúrbios de pressão, tá? Para tratar a pressão alta. Antihipertensivos. Para que serve? Para reduzir a pressão arterial. Né? É um dos principais classes de medicamentos que vocês também vão trabalhar. A gente tem algumas classes. O primeiro deles são os diuréticos, que são aqueles que fazem a gente fazer xixi. Tá? E aí, geralmente eles não são utilizados para diminuir a pressão sozinhos. Tá? Eles são sempre acompanhados de outras classes. E aí nós temos vários tipos. Nós temos os tiazídicos, que são a hidroclorotiazida da vida. Né? Temos os diuréticos de alça, que são diuréticos mais fortes, como a furosemida. E nós temos os diuréticos poupadores de potássio, muito prescritos para idosos, né? Porque ele faz a gente não perder muito potássio na urina. Tá? A gente chama de diurético poupador, que é a espironolactona. Só que eles são diuréticos mais fracos. O mais forte de todos eles são os diuréticos de alça, a furosemida. Tá? Mesmo o remédio que ele trata o coração, trata também Não, esse aqui é o propanolol. Não, da frente. Hipertensivos. Os remédios que tratam a hipertensão arterial do coração também tratam diuréticos? Não. Eles são diuréticos? Não são diuréticos. Os diuréticos fazem você fazer xixi. E trata a hipertensão. Esses aqui vão tratar a arritmia, o batimento do coração fora do compasso. A arritmia cardíaca. Então o coração não bate, tum-tum. Ele dá umas aceleradas no meio do caminho. Faz tum-tum,
tum, 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 tum. Eu entendi essa parte. Por que está lá antihipertensivo e diurético? Por quê? Antihipertensivo é para tratar hipertensão arterial. Não, pressão alta. Aí a pressão alta, o que tem a ver com fazer xixi? Ah, tá bom. Como que a gente de 3 formas? Se eu diminuir o volume do meu sangue, né? Se eu diminuir o volume de água do meu corpo, eu não vou diminuir minha pressão? Pensa numa mangueira. Eu estou segurando uma mangueira aqui, né? Ela está jogando água lá perto do celular. Se eu for lá na torneira e diminuir a torneira, diminuir a vazão de água, a água vai chegar lá? Ela vai chegar com menos pressão, eu diminuir a pressão dela. A primeira forma. Se eu aumentar a perda de líquido do meu corpo, eu diminuo a minha volemia, diminuo o meu volume sanguíneo, tem então menos sangue para correr dentro da veia, a pressão diminui. É como se eu fechasse a torneira, mas eu não tenho que fechar a torneira do meu corpo, eu faço ele eliminar mais líquido. E eu diminuo o volume do meu sangue. Sim, sim. Pode perguntar, viu, gente? Outros medicamentos de ação central. Então, ele vai estimular alguns receptores do cérebro central. Então, ele vai diminuir a liberação de alguns neurotransmissores, como a adrenalina, que é altamente como antihipertensivo. Vocês vão achar muito antihipertensivo. Diuréticos, alfa-bloqueadores, né? Doxazosina a gente vê, né? Então ele vai bloquear os receptores lá no meu sistema nervoso, e aí eu vou gerar uma vasodilatação. Então, primeiro caminho, eu posso diminuir o volume. O segundo, se eu estou aqui com a torneira ligada, ela está espirrando água lá. Se eu continuar com a torneira aberta do mesmo jeito, e se eu usar uma mangueira mais grossa, o que vai acontecer? Vai perder a força, vai perder a pressão, né? Então, isso ele vai fazer ali. Né? Então, ele vai estar ligado nisso daí, né? Causando, então, um aumento do meu calibre. E beta-bloqueadores, né? E aí eu tenho propanolol de novo, eu posso diminuir a pressão, diminuindo a força de contração do meu coração. Se o meu coração bate com menos força, o sangue corre com menos pressão. Também é um outro meio. E aí eu tenho lá o propanolol, o atenolol, tá? Só que ele pode causar broncoespasmo, pode dar tosse. Né? No caso do propanolol, ele pode dar uma bradicardia excessiva, pode cair muito os batimentos cardíacos. Eles têm alguns efeitos colaterais. Nós temos ainda inibidores de canais de cálcio, né? Então ele vai reduzir a resistência vascular periférica, então ele vai dilatar, que é o mesmo caso, né? Então, se o sangue está correndo com uma pressão, se eu aumentar o calibre das minhas veias, eu dilatar as veias, ele vai correr com menos pressão. É o que os bloqueadores de canais de cálcio faz. Inibidores da enzima conversora de angiotensina, né? Então da ECA, né? Então ele vai também atuar, né? nessa enzima aqui, né? Que ela vai estreitar a minha artéria. Então lá no anterior eu faço ele dilatar. Esse daqui eu bloqueio o que faz o meu vaso contrair. Então, se eu bloquear ele, ele não vai contrair. Eu consigo controlar a pressão, que é o captopril, o enalapril, tá? Todos para pressão. Não, pressão alta. Todos são para pressão alta. Todos para pressão alta. Tá? Bloqueador de receptor AT1, né? A losartana. Então, ele vai agir mais ou menos igual os conversores de angiotensina, só que ele não vai atuar na enzima. Ele vai antagonizar a ação da própria angiotensina. Exemplo desse grupo: losartana, valsartana, candesartana, as artanas todas da vida. Ibesartana, todos eles aí são para tratar pressão alta. E nós temos ainda os vasodilatadores diretos, né, que vão relaxar
a musculatura e dilatar, então, os meus vasos periféricos, vai reduzir a resistência vascular, que é o minoxidil. Às vezes vocês podem ouvir minoxidil. Ah, minoxidil não é para tratar queda de cabelo? Então, fazendo nascer cabelo? Já ouviram falar do minoxidil? Por quê? Ele não é um vasodilatador periférico. Se eu dilatar o vaso, vai chegar mais sangue ali. Se chegar mais sangue, chega mais nutriente. O cabelo fica mais forte, nasce cabelo. É por isso que a gente usa minoxidil para tratar queda de... Tem colateral. Todos eles têm, mas o tópico não. O minoxidil... Hã? Não. Aí tem que tomar chá. Usar um chá. Né? Se for homem, usa chá. Chapéu. Aí tampa e resolve o problema. Porque o que caiu já era. Morreu ali. Antianginoso, para tratar angina, dor no peito, né? Para tratar angina pectoris. Eles são, então, os nitratos, né? São as nitroglicerinas, a gente não tem em farmácia também. Bloqueadores de canal de cálcio, que a gente utiliza também para tratar a pressão. A gente utiliza para tratar a angina também. Do dia a dia corriqueiro de uma farmácia. Não vai ter. A gente não esses medicamentos, igual os gases inalatórios, não compra em farmácia, não acho. Alguns são mais incomuns, não é do nosso dia a dia. Sim, porque é perigoso, porque não tem saída, né? A pessoa Isso, a pessoa usa mais em hospital, então não tem o porquê na farmácia ter, porque não tem procura, não tem quem compra. Não é precisa... Minha filha, ela tem laringite. Aí tem dia, mais ou menos 3 horas da manhã, ela dá uma crise de laringite. Não adianta ir na farmácia, porque o remédio que já para ela tem que ser somente no hospital. Então. Eu não sei que remédio que é, mas eu sei que é só no hospital. Não adianta. E é endovenoso. Não, ela faz ela faz inalação. Eu não sei que remédio que é, mas é só isso que resolve. Agora ela cresceu, não tem mais. Certo. E deu muito trabalho. Então aí não tem procura, não tem em farmácia. Aí às vezes precisa de uma autorização especial para comercializar, então... Às vezes pode até ter em casa, mas não é recomendado usar. Em casa, porque pode ter reação. E aí lá no hospital já está. E no hospital já está lá no meio do recurso. Antilipêmicos. Então são para tratar lipídios no sangue, triglicéridos e colesterol. O primeiro deles são as estatinas. Vai inibir uma enzima ali. Né? Então, simvastatina, atorvastatina, tá? Utilizado para diminuir os lipídios do sangue. Colestiramina, que é o Questran, né? Que também é utilizado para isso. Fibratos, né? Então nós temos o clorfibrato, o etofibrato, o benzafibrato, para tratar também colesterol alto, ácido nicotínico, muito utilizado também. Antianêmicos, medicamentos usados para combater a anemia, tá? Principalmente a anemia ferropriva, né? Que é o sulfato ferroso da vida, aquele remédio que é uma delícia de tomar. Depois que... E mancha a roupa. Você toma, é uma delícia. Anti-hemorrágicos, para tratar hemorragia. Né? É o Kenation, né? O Dicinone, o Canaquion, o astranexâmico. Às vezes algumas de vocês que tiveram hemorragia ou que tem, sei lá, um sangramento muito, uma menstruação muito grande, algumas mulheres têm que tomar o transamin, tá? Que é anti-hemorrágico. Anticoagulantes, né? São aqueles que servem para afinar o sangue, medicamentos para afinar o sangue. São usados, então, para prevenir a formação de trombos. Então, nós temos lá o xarelto, o Marevan, que é a varfarina sódica, né? Eles vão prevenir, então, a formação de trombos,
né? E aí ele vai raliar o sangue. Nós temos dois tipos mais utilizados, as heparinas e os anticoagulantes orais. Heparinas são aqueles que a gente toma na barriga, né? São anticoagulantes injetáveis, muito utilizados antes de cirurgias, né? Quando o paciente vai fazer cirurgia, vai ficar muito tempo deitado, para não dar trombose. Né? Algumas mulheres grávidas tomam também, para não dar trombose. E os anticoagulantes orais são os antagonistas de vitamina K. E um detalhe, né? Paciente que é a varfarina. Paciente que toma varfarina não pode comer verdura de cor escura, porque a verdura de cor escura é muito rica em vitamina K, né? E aí ele vai perder o efeito do medicamento. Então, se vocês estiverem trabalhando lá na farmácia e o paciente ele tomar varfarina, você vai comprar, você fala, ó, não pode comer verdura de cor escura. Então, não pode comer couve, né? Brócoli, né? Beterraba pode. Folha de cor escura que não pode. Tá? Almeirão, né? Não, mas o paciente vai ficar a vida inteira sem comer. Se ele for comer, come uma vez por semana, ele não pode comer com muita frequência. Fármacos contraceptivos, né? São aqueles que a gente utiliza para evitar dor de cabeça. Não, para evitar gravidez. Para dor de cabeça